Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua família, com todos, né? Meu nome é Pastor Gomes, você que não me conhece, eu estive numa instituição por mais de 34 anos, estive na Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 34 anos e hoje nós estamos vivendo de uma forma livre, com Jesus, mas livre, pregando o Evangelho, pregando a Palavra de Deus, como dantes, só que fora da instituição, porque infelizmente não deu mais para nós continuarmos, né, na instituição, devido a muitas coisas que vinham acontecendo, que estava fora, que estão fora daquilo que Jesus mandou e ensinou. E uma das coisas que eu ouvi nesses últimos tempos, nesses últimos dias, foi que um líder chamou todos os pastores que um dia estiveram na instituição e saíram, obreiros, auxiliares, bispos, foram chamados de fariseus. Só que o que significa um fariseu? Eu estive lendo e meditando aqui na passagem de Mateus, no capítulo 23, versículo 23 em diante. São várias censuras que Jesus fez aos escribas e fariseus, né, mostrando o que viria a ser um fariseu, né, na concepção do Senhor Jesus. Diz assim, ó, no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus, quer dizer, ai, uma expressão de dor, como se fosse uma ameaça, né? Ele estivesse ali advertindo, chamando a atenção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Quem é o hipócrita? Ele chamou os escribas e fariseus de hipócritas, quer dizer, pessoas falsas, pessoas fingidas, né? Pessoas que pela frente eram uma coisa e por trás eram outras, né? Essa é uma definição de escribas e fariseus. Ele deu essa conotação, hipócritas. E ele continua, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Quer dizer, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei. O que era o mais importante da lei? O juízo, quer dizer, a justiça, as coisas justas, a misericórdia e a fé. Três coisas que os escribas e fariseus, eles desprezavam. Quer dizer, aquilo que era uma coisa aparente, que era dar o dízimo, de coisas pequenas, né? Cominho, hortelã, endro, quer dizer, imagina, eles davam o dízimo desses elementos, mas desprezava o mais importante da lei, disse Jesus. O que era o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. A fé em Deus, né? Ele diz mais, deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Quer dizer, faça o dízimo, vocês deveriam fazer os dízimos que vocês fazem, mas sem omitir aquelas, sem omitir o mais importante. Essas três coisas. Não se pode omitir essas três coisas: o juízo, a misericórdia e a fé. E ele continua, condutores cegos, quer dizer,
Eram pessoas que conduziam outras pessoas, que Jesus os chamou de cegos, pessoas cegas, condutores, né? Condutores cegos. Olha só, condutores cegos. Jesus chamou esses homens de condutores cegos, quer dizer, que não enxergavam a essência do que Jesus estava passando, não conseguia enxergar o espírito daquilo que Jesus passava em suas mensagens, o real objetivo do que Jesus passava, do que Jesus fazia, do que ele falava. Então ele fala, condutores cegos, chamou, quer dizer, os escribas e fariseus de cegos, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Quer dizer, Jesus sempre falando, né, mostrando sempre o que eles faziam o contrário. Quer dizer, limpava ali, né, o exterior do copo e do prato, mas o interior estava cheio de imundícias. Quer dizer, não se importavam com as coisas espirituais, as coisas mais profundas, simples, singelas do Senhor Jesus, do Senhor Deus. Quer dizer, se preocupavam muito com o exterior, com a aparência, né? Porque na instituição é assim, se preocupam muito com a aparência, mas não se preocupam com o interior, com o mais importante, né? Então, isso nós vivemos muito tempo lá e vimos muitas coisas assim, né? Ele diz mais: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Quer dizer, chamou o fariseu de cego. Quer dizer, são pessoas que aparentemente aparentam ser santas, aparentam ter uma liderança, aparentam ser de Deus, mas no fundo são pessoas cegas, pessoas equivocadas, pessoas que não conseguem enxergar, né, as coisas espirituais do Senhor Jesus Cristo. Ele continua dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. E não é isso mesmo? Quem são os hipócritas? Quem são os fariseus? São os que saíram da instituição por não concordarem com tantas coisas contrárias ao que Jesus ensinou, né? Nós não vimos a misericórdia, nós não vimos o juízo, a justiça, nós não vimos a fé pura no Senhor Jesus, vimos a fé em muitas coisas, em muitas outras coisas, né? Mas não no Senhor Jesus. Quer dizer, intemperante, sempre pessoas que não tinham nenhum equilíbrio, sempre pendiam para o extremo do mal, daquilo que era mal. Isso nós presenciamos. E porque saímos da instituição, não somente eu, mas tantos milhares, que não é um, não é dois. Quer dizer, se fosse um, tudo bem, mas são milhares. Será que todos estão errados? Quer dizer, aparentam ter uma liderança, aparentam ter uma santidade, como ele está falando aqui, mas no fundo é só perversidade, é só ruindade. Eu presenciei várias vezes isso. Eu presenciei, porque um pastor tinha filho pequenininho, ele era
jogado para escanteio, para lugares longe, só porque tinha um filho, sabe? Muitas das vezes ele deixava até de ocupar uma posição a mais, por exemplo, um regional, só porque ele tinha um filho, que na concepção deles era uma desobediência. Quer dizer, queriam controlar até a vida particular do pastor, da esposa. Hoje em dia, os que estão lá ainda, vivem numa escravidão, numa opressão sem igual, numa vigilância, parece que são bandidos. Parece que são bem bandidos, são vigiados o tempo todo. O celular é vigiado, as contas da internet, das redes sociais são vigiadas. Olha só que absurdo. E como Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha só. Quem é o hipócrita? Quem é o fariseu nessa história toda? Quem são os fariseus? Quer dizer, porque, por exemplo, quando nós nos convertemos a Jesus, nos convertemos por quê? Porque nos foi dada uma palavra realmente. Naquela época, foi dada uma palavra. Foi falado de Jesus, de um Jesus vivo, poderoso. Sim. Sim, isso aconteceu. Nós nos libertamos das forças do mal, da depressão, das doenças. De fato, de verdade. Tivemos um tratamento espiritual naquela época de homens de Deus, que hoje já não estão mais na instituição. Sabe por quê? Porque foram preteridos. Porque para essas pessoas, para esses homens, não tem espaço na instituição. Só tem espaço aqueles que arrecadam, que traz realmente um crescimento financeiro, de fato, de verdade. Porque aqueles que não trazem o crescimento econômico, ou o crescimento da igreja, que ele fala, tem um pastor tem que crescer, mas o crescer ali era economicamente. Era economicamente. Ele tem que crescer, ou você cresce ou você desaparece. Era esse o linguajar. Só que nós entendíamos o quê? Poxa, quando a gente dá o melhor para as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas são livres do mal, elas acabam se convertendo. Então é lógico, é óbvio que a pessoa vai ter aquela gratidão para com Deus, para com o Senhor Jesus, e aí ela naturalmente ela vai levar ali o dízimo na igreja, vai levar a sua oferta, vai dar espontaneamente o dízimo, a oferta. E aí é lógico que aí vai aparecer no somatório ali o montante do trabalho que foi feito, porque ovelha gera ovelha, mas uma coisa natural. Era uma coisa natural. Mas passando os anos, passando o tempo, a igreja foi se desviando. A igreja não, as lideranças foram se desviando. Então, a justiça, a misericórdia e a fé foram deixados de lado. Então hoje em dia, eu não quis mais fazer parte desse tipo de coisa. Porque eu sempre preguei na igreja, as pessoas que mais devem demonstrar amor, e o amor sincero, são os cristãos. São aqueles que dizem que são crentes, que são convertidos, mas nós não víamos isso por parte de muitos líderes. Nós vimos muitas das vezes os maus tratos, as coisas sendo como, eles eram como carrascos, que puniam mesmo. Às vezes o homem de Deus perdia tudo mesmo. Às vezes com 2 filhos, sabe, passava necessidade. Então, quem são os fariseus? Quer dizer, demonstra toda uma santidade, mas lá nos bastidores, você não sabe, meu amigo, minha amiga. Você não sabe o que se passa.
E o que é pior, eles não mudam. Eles preferem ver a igreja caindo pelas tabelas, vazia, a maioria é tudo vazia, só enche quando pega ônibus dos bairros para encher a reunião do líder principal, aí enche. Quero ver se não mandar os ônibus, se vai encher. Não enche. Não enche. Sabe por quê? Porque as pessoas não aguentam mais. Não aguentam mais. Tanto se arrecada, tanto se pede, tanto se faz. E o que é feito? São os obreiros que mantêm tudo. Além de dar dízimo, oferta, fazer sacrifício, ainda doam tudo. Dão óleo, dão papel higiênico, dão muitas das vezes o azeite, o suco de uva, sabe? O papel para imprimir e fazer os envelopes, que é dado nas instituições. Por quê? Porque a igreja se desviou. Então, como Jesus disse assim, coloca um fardo em cima das pessoas, quando eles mesmos nem com o dedo conseguem mover. É isso aí. Quem são os fariseus? Quem são os hipócritas? Quem são os hipócritas? Quem são os fariseus? Porque eu não quis mais isso? Sou hipócrita, sou fariseu? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Porque muitos bispos, homens de Deus que estão por aí, fora, é lamentável. Sabe por quê? Porque essas lideranças não são humildes, são orgulhosos, são incapazes de reconhecer o erro, de dar mão palmatória e se voltar para Deus, pedir perdão, porque eu digo mais, vai piorar a situação da instituição, vai piorar, não vai sair pouco, vai sair muito mais, e aquela conversa sai 10, entra 1000, duvido. Os que estão entrando agora, já estão entrando sabe, já sabendo como é que é, e não aguentam um décimo do que nós aguentamos, e pedem para sair, não aguentam, porque realmente é um disparate o que fazem com as pessoas. O que adianta? Levam as pessoas à cura, à libertação, às vezes até a pessoa consegue prosperar, porque o mal sai da vida da pessoa, ela começa a ir para frente, mas daqui a pouco tira tudo dela, ela fica sem nada, aí a vida da pessoa complica, fica uma bola de neve, dívidas sobre dívidas. Então, quem são os escribas e fariseus? Quem são realmente os fariseus? São os que saíram da instituição porque não aceitam mais esse tipo de coisa, ao ponto de pastores dizer que vai largar a esposa, manda a esposa embora por causa da instituição. Olha só que absurdo. Onde está escrito isso? Se está escrito que Deus uniu, o homem não separe. Pelo menos é o que se fala. O que Deus uniu, o homem não separe. E hoje em dia está assim. Estão lá sofrendo, gemendo, sendo humilhados, sendo massacrados. E aí vem com a conversa mole. Tiveram tudo da igreja, foram tratados, cuidados, e hoje em dia ficam falando isso, falando aquilo outro. São mal agradecidos. Não, a questão não é ser mal agradecido, não. Seu líder religioso. A questão não é ser mal agradecido. A questão é que nós somos seres humanos. Seres humanos. E Jesus falou que nós temos que amar uns aos outros como a nós mesmos. Assim como Jesus nos amou, nós temos que amar as pessoas. E vocês não amam ninguém. Só amam o dinheiro. Só amam o dinheiro. Só amam o dinheiro. E você que está aí me ouvindo e me vendo, de repente você não está nem podendo ver, porque você foi proibido. Mas de repente você não está aguentando e está aí me assistindo agora. Pois é. Até quando você vai aguentar uma situação dessa? Até quando? Você que saiu e hoje está por aí, de repente se drogando, se prostituindo, então você nunca se converteu a Jesus, porque quem se converte a Jesus não volta para o mundo não, meu querido, não volta a comer as alfarrobas dos porcos, não. Quem se converte a Jesus não volta para as drogas, não volta para seguir os outros deuses, não.
sabe? Não vai bater cabeça para os deuses desse mundo, não. Por quê? Porque a pessoa se converte a Jesus. Então, a pessoa, quando se converte a Jesus, ela não volta para o mundo. Ela não volta como o porco volta para a lavagem. Ah, não, aí se escandalizou, aí, porque fulano fez, eu vou voltar para o mundo, vou beber. Então, você não tem salvação. Então, você nunca foi salvo. Porque quem se converte a Jesus, nada o tira dos caminhos de Deus, nada. Nada o faz negar a fé em Jesus Cristo. Nada. Não vale a pena. Eles não merecem isso. Porque eles vão pagar caro. Eles vão pagar caro, meu amigo. Você fica aí, de repente, querendo voltar para o mundo, de repente voltou a fumar, a beber, é hora de você cair na real. Para com isso. Se arrependa dos seus pecados, pede perdão a Jesus, ele vai te perdoar e vai te receber de braços abertos. Recebeu Pedro, não vai receber você. Só não recebeu Judas de volta porque Judas se enforcou. Porque se Judas não tivesse enforcado, se Judas voltasse arrependido, eu duvido se Jesus não o perdoaria. Eu duvido, porque Jesus é amor. Jesus é perdão, é amor, é misericórdia. Então você não tem que sair da igreja e voltar para o mundo. Eu não tenho para onde ir. Como que você não tem para onde ir? Você tem o reino dos céus, rapaz. Nós temos o reino dos céus. Como o Filipe perguntou, Senhor, para quem iremos? Jesus falou assim, rapaz, para quem iremos? Eu sou o Pai, eu e o Pai nós somos um só, rapaz. Há tanto tempo estou com você, você não me conhece ainda? Para quem irei? Para quem irei? Para quem eu estou indo? Eu estou indo para Jesus. Estou no reino de Deus. O reino de Deus não é instituição. O reino de Deus não é um aprisco. O reino de Deus é o reino de Deus. Já está falando, o reino de Deus é tudo. Eu permaneço firme com Ele. Estou aqui agora dando essa palavra para fortalecer você que de repente está aí se sentindo fraco, porque não era para você se sentir fraco na fé, porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é poder, está em você. Como é que você fala, eu estou fraco? Não existe isso, você está fraco. Como é que eu não estou fraco? Eu nunca fiquei fraco na fé. Porque eu saí da instituição? Eu saí da instituição porque eu fui forte. Eu fui muito forte, fui corajoso. Porque sempre jogou na nossa cara, você sai da instituição, você vai fazer o quê? Você vai passar fome, você vai ficar na roda da amargura. Isso a gente ouviu, eu ouvi isso aí por mais de 30 anos. E eu levei tanto tempo para passar, sabe por quê? Porque eu estava sempre esperando e orando a Deus para que eles mudassem. Para que eles mudassem, porque se eles tivessem mudado, eu não tinha saído nem tantos outros. Se houvesse arrependimento neles, e eles realmente mudassem, nós não tínhamos saído. Porque o que nós mais amamos é fazer a obra de Deus, mas não do jeito que eles querem. Não do jeito que eles querem. O próprio Deus descansou e ele não dá um descanso ao pastor, não dá um descanso às esposas, coitadas. Tem esposas que ficam até doidas, com problemas psicológicos, porque ficam enfurnadas nos escritórios, sabe, o dia todo, sabe o quê? Contando as ofertas. E o outro vai e chama as esposas muitas das vezes de piolho. É isso aí. É isso aí. Não dá valor nenhum às pobres mulheres que servem a eles, para eles ficarem lá numa boa. Eu quero fazer uma oração por você. Compartilhe esse vídeo. Divulgue esse vídeo. Inscreva-se no canal. Nos ajude, sabe? Para que a gente possa continuar esclarecendo a verdade para as pessoas, porque a verdade liberta. Vamos orar a Deus. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, meu Pai, venha com o Teu Espírito Santo regar a vida dessas pessoas, essas almas, meu Deus. Quantas almas estão por aí nas instituições gemendo, às vezes sem ter o que comer, sem ter onde se sentar, meu Deus.
não tem condição nem de receber um parente, um amigo em casa porque não tem nada. Levaram tudo. Levaram tudo, meu Pai. Das viúvas, dos órfãos, como o Senhor falou. E muitas dessas pessoas não têm coragem de dar um basta, porque acham que vão cair na fé. Acham que vão estar pecando, meu Deus. Pecando estariam se largasse o Senhor, meu Deus. Ó Espírito Santo, visita essas pessoas. Visita, meu Pai, aonde quer que elas estejam. Em nome do Senhor Jesus. E fortaleça, abra a mente dessas pessoas, abra o entendimento, para que elas possam, meu Deus, agirem a fé como ela deve ser. Em nome de Jesus. Ó meu Deus, tenha misericórdia das pessoas que estão por aí, meu Deus, gemendo, sofrendo nos hospitais, sofrendo nas clínicas de recuperação, outras sofrendo dentro das instituições devido a cães gulosos que só pensam em si. Ó meu Deus, não era para haver pobre dentro das igrejas, porque todo o recurso econômico que o Senhor tem dado às instituições, e eles são incapazes, meu Deus, de suprir as necessidades dessas pessoas, como o Senhor mesmo falou. Não precisa despedir as multidões, dai vós mesmo de comer a elas. Então, meu Deus, eu coloco essas pessoas nas tuas mãos e abençoa, fortaleça, aviva a fé dessas pessoas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Mais uma vez, compartilhe esse vídeo, tá? Divulgue, deixe o seu joinha, dê o seu like, acione o sininho para você receber sempre novas mensagens, porque elas sempre estarão te esclarecendo. Você pode ter certeza que o que nós vamos falar aqui, elas vêm de Deus para você, para te abençoar, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Pastor Gomes deseja o melhor para você. Seja feliz. Tchau.